Como eu estava dizendo, não tem salto quântico, atalho, suborno para evitar o primeiro passo, que é o autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, nada que você invente vai funcionar. Você pode entrar na religião que você quiser, você pode fazer o ritual que você quiser. Você pode pegar qualquer prática da filosofia oriental. Sem autoconhecimento, é o mesmo que nada. Vou interromper aqui porque eu já fui interrompida, né? Eu acho impressionante. A minha lógica não me permite falar essas coisas, mas eu vou ter que falar. Sabe quando parece que há alguma coisa que não quer que você continue fazendo o que você está fazendo? E eu não tô falando só da dor, não, porque essa dor, sabe o que parece? Vocês já ouviram falar de seta? A seta é um termo que é mencionado, por exemplo, acho que é no Salmo 91. Nem seta que voe de dia, nem seta que voe de dia, nem seta que voe de dia. É um ataque mandado que te pegou desprevenido, é isso, né? Engraçado, tem espaço no meu celular, mas o vídeo salvou sozinho. E este celular não é aquele outro que tinha vida própria. E não é que eu não devo falar o que eu estava falando, eu tenho que falar. Não é à toa que a gente tem que destrinchar aquele título que só teve 3 visualizações, né? Essas 3 pessoas vão ter o conteúdo esmiuçado. Muito provavelmente essas 3 pessoas, elas não pegam atalhos, elas respeitam os processos delas, né? Elas não se enganam. É mais fácil seguir o caminho da ilusão e ter tudo facinho sem sair da área de conforto na ilusão, né? Que está se libertando, que alguma coisa está mudando, quando na verdade continua condicionado nos velhos conceitos e padrões. Uma máscara, uma ilusão, um transe. Vamos continuar. Quem busca autoconhecimento passa a se tornar uma ameaça para a sociedade, sua estrutura, para o poder oculto, tá? Já vou avisando. O autoconhecimento te torna, primeiramente, uma pessoa autêntica. Isso quer dizer que a sua unicidade, esse fato de que você é único, fica evidente. Você passa a ser e passa a ser visto assim como você realmente é. Como o papai te fez. E ele fez você para ser exatamente assim como você é. Outra coisa é que o autoconhecimento ele vai desencadeando uma sucessão de cadeados destrancados, uma sucessão de cadeias às quais vocês estão presos e não sabem. Correntes. Por exemplo, pessoas autênticas, pessoas que são únicas, elas são capazes de proezas que só elas podem realizar.
Isso quer dizer que elas irão totalmente contra o sistema, totalmente contra o que já existe. Por quê? Porque para que venha algo novo, é preciso derrubar o velho. Pessoas autênticas, elas não são manipuláveis, elas não podem ser condicionadas. Essa é a maior ameaça para o poder oculto, para a sociedade, sua estrutura. Por mais que algumas pessoas sigam alguns caminhos e acreditem que elas estão libertas e que elas são guiadas por um Deus, é uma ilusão. Quando você faz a jornada de autoconhecimento, você enxerga isso com muita clareza. Principalmente no seu próprio caminho, na sua própria vida. O condicionamento e a manipulação é essencial para que a estrutura da sociedade se mantenha de pé. A sociedade, ela foi criada para uma maioria que é condicionável. Ela se submete, ela se anula para caber, ela quer a validação, ela quer a aceitação, então ela se submete ao condicionamento. Consequentemente, hoje ela está submissa à manipulação em massa. A partir do momento que você se autoconhece e se assume autêntico, único, eles não têm mais poder sobre você, nem a sociedade, nem a sua estrutura, muito menos o poder oculto. Muito provavelmente, em algum momento da tua vida, você sentiu que você não se encaixa. Você teve a sensação de que você não é desse mundo, que você caiu aqui de paraquedas. Não existe um lugar no mundo para mim. Você sabe o que isso significa? A tua essência está gritando. Você é único. Você não tem como caber num padrão que torna todo mundo igual. A estrutura da sociedade faz isso. Ela cria um padrão. Aí você anda na rua, vocês não estranham, não? Parece que todo mundo se veste igual. Todo mundo usa o cabelo do mesmo jeito. Todo mundo usa os mesmos acessórios, todo mundo frequenta os mesmos lugares, todo mundo vai e volta nos mesmos dias, nas mesmas datas. Vocês não acham isso estranho? É isso que eu falo de condicionamento. Aí é tão difícil você assumir que eu não gosto de fazer o que todo mundo faz. Eu não gosto de vestir o que todo mundo veste. Eu não gosto de fazer o que todo mundo está fazendo. Mas se você assumir isso, todo mundo te dá as costas. Você vira chacota. Ninguém te respeita. E uma infinidade de coisas. Sabe por quê? Elas não são capazes de se libertar do condicionamento e buscar a autenticidade delas. Então, para que elas se mantenham na ilusão, elas vão depreciar você. Elas vão rebaixar você de alguma forma. É igual, eu me lembro,
no ensino fundamental, eu era tipo patinho feio, né? Embora eu, minha irmã e minha prima fôssemos as únicas asiáticas até a 7ª série, eu acho. Na 7ª série chegou mais 2, então eram 5 asiáticos só, na escola toda. A gente era alvo de racismo, de preconceito, disso que chamam hoje de bullying, né? Simplesmente porque nós éramos aparentemente diferentes. Aí eu lembro que tinha uma garota na minha classe que todo mundo evitava ela sempre estava sozinha, era como se ela não tivesse amigos. E aquilo me cortou o coração. Eu senti uma certa pena dela. Eu ficava sozinha por opção, embora eu tivesse as minhas amigas, mas eu sempre gostei de ficar sozinha, né? Eu sabia que ninguém gostava dela, ninguém queria ficar perto dela. Eu não entendia por quê. Até que um certo dia, ela veio falar comigo e, tipo, a gente começou a andar junto. A gente sentava junto na sala de aula, a gente fazia lição junto, trabalho junto, a gente ia pro recreio junto. E eu fiquei feliz porque, tipo, que legal, agora ela tem uma amiga e essa amiga sou eu. Um dia a gente estava descendo pro recreio e ela disse: "Você sabe por que eu ando com você? Porque você é tão feinha e eu sou tão bonita, mas do seu lado eu fico mais bonita ainda." E o que a Shimada sentiu? Nada. Eu sempre vou me autoanalisar para entender essas minhas reações. Eu não senti nada. Eu demorei um tempão para entender o que ela quis dizer primeiro. Eu não mudei em nada o comportamento com ela até então. Dias depois ela se afastou de mim, né? Isso também não me afetou, sabe? Não teve aquele sentimento de ai, que decepção, ai, eu tô sendo usada, ai, ela não é minha amiga coisa nenhuma. Não, o meu foco estava única e exclusivamente em entender aquilo que ela me disse, a linha de raciocínio dela, o modo como ela enxergava e interpretava a nossa amizade, entre aspas. Ai. E eu sempre fui predisposta a análise, né? É como ninguém nasce sabendo nada, né? Mas eu já nasci com essa vocação. Todo mundo que tem uma vocação é assim, já nasce predisposto à sua vocação. Eu estudei a frase dela, eu escrevi a frase dela, eu analisei a frase dela como se faz, por exemplo, com uma oração subordinada, transitiva, adjetiva, sabe? E aí eu entendi o que ela quis dizer com isso. Nossa, olha a estratégia dela. Eu vou andar com uma pessoa que eu julgo feia, porque eu vou me destacar do lado dela. Ninguém vai enxergar ela, vai enxergar só a mim. E aí a Shimada sentiu que, na verdade, a Shimada teve uma crise de riso.
Porque, na verdade, isso não faz sentido nenhum. Porque se eu quero me sentir mais bonita do que eu acredito que eu sou, eu deveria andar com uma pessoa tão bonita quanto, não é? Porque se eu era feinha, isso quer dizer que ninguém já olhava para mim. Qual diferença ia fazer? Entende? A realidade ao seu redor, o mundo externo, funciona dessa forma. Cria pessoas com esse tipo de pensamento, cheio de ilusões, de fantasias, de achismos. Criou-se um modo de olhar para si, mas exteriormente. É como uma síndrome de Narciso, que não tem nada a ver com narcisismo, tá? A síndrome de Narciso é a pessoa que fica, por exemplo, postando selfie. Mas para postar selfie, ela vê se ela vai ficar bem na foto, qual o ângulo melhor. Ela começa a cultuar a própria imagem. E aí, quando ela ouve uma doida como eu dizendo, você precisa olhar para si, ela acredita que ela já olha. Porque a falsa realidade diz que ela está olhando para si. Que essa vaidade toda que se tem com a própria imagem, na verdade, é autocuidado, é autoestima, é amor próprio, só que não. Se você faz o autoconhecimento, você descobre tudo isso. Tudo é mais do que uma ilusão, é uma mentira. O que leva uma pessoa que começa a desmentir mentiras, hein? Eu me sinto assim no meio do fogo cruzado, porque tem evangélicos e tem pseudos místicos que estão mandando ataque energético espiritual contra mim. Ai, Shimada, como é que você sabe? Como será que eu sei, né, gente? Foi na autoanálise, Shimada, que você descobriu isso? Faz alguns muitos anos, que eu saí da roda de Sansara, tá? O véu de Maia se rasgou faz tempo. Não é à toa que eu tô aqui falando tudo isso que eu falo, sabe? De repente me veio à mente uma postagem que eu fiz no Facebook. Quando foi isso? Acho que foi em meados de 2016, 2017, 2015, por aí. Eu tava tocando muito nessa tecla. As pessoas preferem a mentira do que a verdade. As pessoas preferem a ilusão do que fatos. As pessoas preferem a mentira do que a verdade.
O superego vai lá no ego e fala assim, viu? Ó, pega essa verdade, reprime lá. Nem deixa ela ter consciência disso, não. Porque senão ela vai sofrer, vai doer, porque a verdade dói, viu? A verdade dói. Reprime, guarda lá. Guarda lá no armazém escurinho. Ok. Vou ver se eu consigo remendar esse vídeo com a outra parte que foi cortada, né? Volta amanhã com o tema, de fato, que a gente vai discutir ao longo da semana, os temas relacionados ao hemisfério direito e a energia yin, tá bom? Vai ficar uma meleca esse vídeo? Vai, né? Igualzinho está a pessoa. Ai, igualzinho a pessoa que o está fazendo. Vocês queriam o quê? Né? A pessoa não tá bem. Vocês acham que o que ela vai fazer vai estar bom? Não, né? Desejo melhoras para a Shimada e que vocês continuem sempre bem. Quem tem o hábito de fazer preces ou vibrar, orar, peço humildemente, lembrem-se de mim, mas qualquer coisa que vocês digam a papai relacionada a mim, que seja apenas, papai, que seja a tua vontade em relação à Shimada, tá? Agradeço desde já. A Shimada tem uma equipe espiritual, né? Shimada tem mentores, muitos até demais. E tem papai, mas a Shimada, ela está dentro do animal bípede, né? O animal me dá trabalho, tá, gente? Eu já consegui fechar as pernas dela, eu já consegui livrar ela do álcool, eu já consegui mantê-la distante das drogas, mas o animal precisa de uma satisfação imediata, garantida, né? Eu estou tentando tirar o cigarro do animal também. O animal é impulsivo, e o animal, ele é infantil, muito infantil. Para ajudar, eu tenho a criança interior aqui intacta, né? Esses dois, quando se juntam, misericórdia. Esse final de semana, a Shimada estava querendo soltar a pipa. Imagina, uma senhora de 54 anos soltando pipa, e daí, né? Devia ter soltado. Final de semana, me espere. Tá bom, gente? Eu vou assistir o outro vídeo, elaborar os próximos vídeos. Amanhã eu tô de volta. Espero que esteja melhor. Eu estarei. Por que eu não estaria? Há uma parte de mim que tá doendo, o resto não tá. Então, vamos celebrar o resto que está bem e deixar o que tá doendo quietinho, né? Não? Simples assim. Não dá pra continuar o vídeo, né? Depois do corte. Fogo. Vocês sabem que Shimada, ela não vai sair desse mundo enquanto ela não causar, né?
uma questão de honra por papai, para sempre e além. Ai, eu nem tomei remédio para dor, imagina se eu tivesse tomado. Beijos na alma.